Você está confiando nas pessoas erradas. E eu vou falar tudo que está dentro do meu coração. E essa que é a verdade. A Bíblia diz lá em Jeremias, antes que você fale, você vai falar de religião. Não, não vou falar de religião, mas eu vou falar em um livro que possivelmente você nunca ouviu falar. Todos, é conhecimento de todos aqui no Brasil. Praticamente no Brasil, porque nosso estado é laico, assim, tem várias religiões e todo mundo praticamente dentro do Brasil conhece a Bíblia. E em Jeremias está escrito: maldito o homem que confia no homem. E aí outra passagem, eu não lembro onde que tá, acho que você pode até procurar aí, que fala assim, ó, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas eu queria dizer para você que você está acreditando nas pessoas erradas. Eu já fui esse cara, sabe? Eu já fui esse cara de bom coração, sem maldade. Eu puxei pro meu pai, você sabia disso? Meu pai, ele tem uma alma tão leve, um coração tão leve, que assim, ele conhece uma pessoa e praticamente 10 minutos, meia hora de conversa, ele já confia tanto na pessoa que parece que faz uns 10 anos que ele já conhece a pessoa e às vezes começa a falar até coisas que não deve falar, coisas segredos da nossa família, sabe, umas coisas assim? E eu puxei exatamente essa genética do meu pai, mas eu já me ferrei tanto por falar demais. Sabe aquela história assim, ó, boca fechada não entra mosquito? Exatamente isso. Eu já falei demais, eu já fiquei com a boca aberta demais. Eu já contei coisas que não era para falar e eu já me ferrei tanto, gente, já me ferrei tanto. Até o último episódio, assim, que aconteceu isso, é assim que eu falei assim, cara, eu não posso falar demais, eu tenho que confiar, desconfiando. Meu, ó, assim, eu tenho tanta história para falar nesse tema. Assim, eu já fui casado, eu já fui traído pelo meu próprio amigo, eu já confiei demais nas pessoas, já perdi dinheiro, já confiei. Meu, olha, é sério, é tanta história, mas tanta história, que às vezes alguns assuntos aqui eu tenho até vergonha para falar disso, tá? Para você. Mas esse vídeo é para alertar você que isso tem uma cura. E essa última história que eu quero contar para você, eu em 2021, acho que foi final de 2021, eu fui morar para sair do contexto do luto, tá? Esse vídeo não vai ter corte, tá? Assim, esse canal, na verdade, os vídeos não tem corte. Eu solto aqui mesmo a câmera e eu quero abrir o meu coração para contar das minhas experiências de vida e talvez para alertar você e tirar você desse calabouço que talvez você possa estar enfrentando com os alertas de vida que ocorreu assim sobre a minha pessoa. Essa é a palavra certa. E assim, eu fui morar em Cianorte, no Paraná, ficar mais próximo dos meus pais. O meu tio, tem um tio que mora em Cianorte, no Paraná. E aí depois ocorreu um fato em Cianorte, eu resolvi me mudar para Maringá. Essa história também vou contar em um outro vídeo, tá? E aí eu fui morar em Maringá, assim, abriu a porta lá pra mim, eu fui assim, tive que de imediatamente, não matei ninguém, não é isso, gente. Mas foi uma desilusão que eu tive lá e eu tinha que sair, eu não poderia ficar vizinho dessa pessoa, porque senão eu ia cair de novo no conto emocional disso que me aconteceu. E aí fui embora para Maringá, fui lá trabalhar numa imobiliária, não posso contar o nome aqui. Fui trabalhar numa imobiliária lá, o cara me abriu a porta, enfim. Fui para um projeto para ajudar ele a trabalhar com carros, venda de carros, enfim. Foi legal assim o projeto, mas no fim de tudo isso, voltei para cá porque não estava legal, não estava conseguindo ganhar grana. E aqui onde eu moro, eu sempre morei aqui a vida inteira, as portas se abriram e eu vim para cá porque eu precisava de emergência assim ganhar uma grana. Não poderia ficar lá em Maringá por conta que eu não estava conseguindo me sustentar, então não poderia passar fome e eu resolvi voltar para cá.
as portas se abriram para cá, comecei a vender carro, que é uma coisa que eu sempre fiz também, é uma das fontes de renda que eu tenho. Porém, eu vim embora, e aí essa pessoa, eu abri o coração, fui lá, falei assim, meu, ó, te agradeço a oportunidade que eu tive, cara, mas eu vou ter que voltar embora, porque eu vou ficar perto dos meus amigos. Não tava bem também emocionalmente. E aí voltei pra cá e aí tinha alguns acertos pra fazer com esse camarada lá, que eu não posso falar o nome, mas ele pode ver até esse vídeo aqui. Eu tenho conversas no WhatsApp. Eu não vou mandar mais mensagem pra ele. Eu decidi que eu não vou mandar mais mensagem pra ele. Mas assim, ele pregava tanta coisa dentro da imobiliária, tipo assim, você tem que ser honesto, você tem que ser fiel, porque eu vim de um contexto com meu pai, ele era um alcoólatra, sabe? Ele pregava tantas coisas de fidelidade, mas você acredita que ele não cumpriu até hoje o que ele combinou comigo? Ele não cumpriu. Qual que foi a história, tá? Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso falar essa história, eu preciso deixar registrado essa história. A história é o seguinte, eu fiz alguns negócios aqui na cidade com carros dele, tá? E aí entrou um outro carro na história não, na negociação, é um Up. Ele falou assim, meu, esse carro aqui, traz aqui, cara, porque a minha esposa vai ficar com esse carro. É um carro automático, automatizado, cara, vai ser muito bom pra ela. E eu preciso dar um carro pra ela. Eu falei assim, cara, tá, mas você precisa me dar uma comissão. Ele falou, não, eu te dou uma comissão. Nós combinamos essa comissão de R$ 1.500. Eu levei pra lá. Enfim, a esposa dele não conseguiu acostumar com o carro, ele decidiu vender o carro. E aí que tá o segredo, ele já não começou a cumprir aí, porque nós combinamos uma comissão de R$ 1.500, e aí nesse acerto de eu vir embora para cá, ele não acertou essas comissões comigo, tinha desse carro e tinha de um outro Voyage. Ele falou assim, preciso vender o Voyage e tal. Eu falei, não, tudo bem, você pode vender o Voyage, mas aí você me paga. Aí ele não pagou essas comissões para mim, tá? Aliás, do Voyage ele pagou, ele não pagou do Up, porque ele já deveria ter pago para mim do Up. E assim ele falou, não, mas eu preciso vender o Up, porque eu preciso pagar a comissão para você. Eu falei, não, beleza, tudo bem, não tem problema. Aí eu falei assim, tá, eu deixei 40 e poucos imóveis para você cadastrado aqui, cara, tem como você me ajudar? Não, aí os imóveis você pode levar com você, porque não tem como eu pagar uma comissão. Eu falei, não, quando você vender, você me dá a comissão desses imóveis. Não, não tem como, tal. Eu falei, não, beleza, não tem problema. Tem como eu levar a carteira de pessoas que eu captei os imóveis para vender em outra cidade, não fazia sentido. Como que eu iria atender uma pessoa? Eu falei, não, beleza, não tem problema não, pode deixar aí, fica na paz. E tirei isso do meu coração e vida que segue. Mas aí, esse Up que ele deveria ter pagado a comissão para mim lá atrás, eu saí daqui de Valinhos, eu levei o carro até Maringá, não ganhei nada, enfim. Aí ele não me pagou essa comissão e agora essa história veio à tona de novo, de tanto cobrar. Cara, um ano depois, tá? Cara, você quer acertar minha comissão, tal? E eu falei isso várias vezes, eu tenho a conversa aqui no WhatsApp para provar isso, tá? Depois de umas 2 semanas mandando mensagem para ele, ele sem responder, aí ele me respondeu assim, Kleber, eu tava muito ocupado, não respondi porque eu não quis mesmo, porque eu tenho que ver se esse carro me deu lucro para eu pagar a comissão para você, porque eu demorei muito tempo para vender o carro. E eu falei assim, tá, mas o que você combinou comigo lá atrás? Você não combinou isso, você combinou de eu sair com o carro daqui de Valinhos, levar até Maringá, porque sua esposa ia ficar com o carro. E aí ele começou a inventar um monte de história. Você tá me alfinetando. Cara, pra que isso? Por que essas histórias? Eu falei, não tô alfinetando você. Eu tô cobrando você a história que você combinou comigo lá atrás, que é de me pagar a comissão de R$ 1.500.
É isso, não tô te alfinetando. E aí ele começou a falar assim, pra que isso? Você tá querendo, não é jogar sujo, mas praticamente um dizer assim, não foi com essas palavras. Eu falei assim, não foi isso que a gente combinou. Porque eu fui bom pra você, você também foi muito bom pra mim, abriu as portas aí da imobiliária pra mim. E aí ele começou a contextualizar em cima dessas histórias. Mas aí eu não mandei um outro áudio para ele, mas se ele ver esse vídeo não tem problema, tá? E se ele acertar comigo, eu também vou vir aqui no canal e vou falar que ele acertou comigo e tá tudo certo. Mas eu não vou mandar mais mensagem para ele, mas eu tô esperando ele me responder essa história, por quê? Porque ele pregou tanto na imobiliária que ele era fiel, você tem que ser justo, porque você não pode trapacear os outros, sabe? Todas essas histórias. Mas aí ele não sabe de duas histórias que eu sei dele lá de Maringá, que é as seguintes histórias. Eu me deparei com dois caras lá em Maringá tentando angariar imóveis para colocar na imobiliária. E aí eu nunca falei isso para ele, eu sempre defendi ele, tá? E a história é mais ou menos isso. Cara, você tá lá, pula fora daquela imobiliária, porque tudo que ele prega de manhã, ele não é nada disso. Ele já me trapaceou, ele já... eu não lembro o nome da pessoa, enfim. Agora também não tem como eu provar isso, tá? Mas, como eu não tô falando o nome de ninguém aqui, tá tudo certo. Ele me trapaceou, ele não pagou comissão. Aí a outra pessoa que falou assim, cara, você tá no lugar errado, hein? Cai fora disso aí. E não quis me contar a história. E aí, vindo aqui, ao decorrer desse tempo que passou, ele não pagou essa comissão. E aí, ele prega todas as histórias dentro da imobiliária. Ai, você tem que ser honesto, você tem que ser isso, você tem que ter aquilo. Sim, ser honesto é uma forma de caráter. E eu sempre fui verdadeiro e eu sempre fui honesto. Por isso que eu tô contando essa história aqui. Mas no final eu vou dar o desfecho dessa história aqui, tá? Cara, você tá pregando de verdade coisas boas? Você está de verdade cumprindo com tudo aquilo que você promete, que você fala aí, de ser fiel, de ser isso e aquilo? Cara, ele não me pagou, eu não vou mandar mensagem mais, nunca mais, mas se ele me pagar, eu vou vir aqui relatar sobre tudo isso que eu tô falando. Mas eu confiei demais, eu acreditei demais, porque eu saí daqui com o carro e levei para ele lá, tá? Isso é uma história, mas eu vou contar várias para vocês aqui, tá? Eu levei o carro para ele lá, acreditando que ele iria me pagar a minha comissão, confiei demais, fui tonto demais, fui coração mole demais, mas aí se cumpre Jeremias, tô até aberto aqui, ó, Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Você já passou por alguma situação dessa? Eu quero que você deixe aqui no comentário. Você já confiou demais? Você já foi bobo demais? Cara, sinceramente, eu fiquei decepcionado com essa pessoa lá em Maringá. É uma pessoa cristã, cara, eu nem sei, assim, é um cara, fala que é dizimista, fala que é ofertante. Será que Deus, de verdade, tá aceitando um dízimo desse? Tá aceitando uma oferta dessa? Porque assim, dá oferta, dá dízimo dentro da igreja para dizer que é santo, cumprir a promessa e tá trapaceando os outros na rua, tá trapaceando os outros e não está cumprindo o que ele combinou com as pessoas. Então é assim, eu resolvi tirar isso do meu coração, não vou mandar mensagem mais, eu tenho todas as provas no WhatsApp, eu não estou falando demais, eu estou falando de coração o que aconteceu, não estou citando o nome, mas se um dia esse vídeo estourar, se esse vídeo chegar até ele, ele vai saber que é ele. Infelizmente, ele não cumpriu o que combinou comigo e eu estou de coração limpo aqui falando essa história para você. Não confiar
em história de homem nenhum. Não confia, não confia, não confia, não confia, não confia. Esse é o conselho que eu quero dar para você. Me ajuda a crescer esse canal aí. Manda para o seu amigo que já confiou demais nos outros. Se você quiser me ajudar também, tem alguns links aí que você pode adquirir o meu livro em e-book e também o meu caderno da gratidão, que é uma obra-prima minha e é uma marca minha registrada no meu nome. Um abraço, pessoal. Olha, dá até um negócio em mim de falar essa história. Pelo amor de Deus. Valeu, gente.